Recording is on. Bom, hoje é a quinta classe, futuro simple de indicativo, e também vamos ver futuro perfeito se dá tempo. Hoje eu preciso da participação de vocês e também para fazer algumas leituras, né? Porque já fica muito. Quedan, acho que 4 ou 3 classes para a gente, então aí para depois deixar uns exercícios, né, que vocês façam, ou podemos também trazer aqui na aula para as competências, porque depois aí acho que vocês entram em um intervalo de férias. Então, ou vou abordar todo o conteúdo, ficaria pendente do subjuntivo, mas o faríamos só com muitos exercícios depois. Então, vamos lá. É futuro simples. Aqui eu coloquei toda a aula em espanhol, qualquer coisa você me vão falando, aí eu vou fazer algumas traduções para que vocês se familiarizem com essas palavras, porque realmente podemos entender um pouco mais. Este tiempo verbal se forma tomando la forma del infinitivo completa, por ejemplo, o verbo cantar, sonar, comer, vivir, que ya a gente vio en otras aulas, ¿no? Y añadiendo detrás de las desinencias de futuro, que son las mismas para 3 conjugações, ¿no? Are, ir. ¿Qué acontece aqui? Que aqui, quando falam añadiendo detrás de las desinencias, é que você vai agregar, né, en esa última letra, por así decirlo, que es la partícula localizada ao final da palavra, um acento. Então, aí é muito mais fácil reconhecer as palavras, o tempo verbal e de que ela me está falando. Vamos lá. Acções que ocorrem em um determinado momento no futuro. La intención de realizar una acción en el futuro, ou seja, aqui você pretende realizar uma ação no futuro mesmo. Muita atenção no acento, que é o que estou falando, desta desinência. Por desinência, falamos da última letra da palavra. Os acentos sempre são importantes, pero neste caso é fundamental para poder fazer a pronúncia corretamente de verbo. Por exemplo, comeré, né? Aí, por exemplo, quando você falava comer, um tom mais suave. Comeré, já você está vendo aí o acento. Com acento na última E, porque é uma palavra aguda que termina em vogal. Aí essa vogal me vai indicar onde vai o acento e como eu tenho que fazer a pronúncia. Aí, se eu estou falando muito rápido ou não entendem alguma coisa, me falam, viu? El futuro simple en español se emplea para expresar, o sea, aquí vamos a usar, ¿eh? Por ejemplo, mañana ordenaré los documentos. Amanhã arrumaré os documentos. É uma suposição ou predição respecto ao futuro. Aí você está fazendo suposições, né? Outro exemplo. No lo acabarás en un día. Aí, por exemplo, você não fez uma tarefa hoje e você acha que poder fazer mesmo ela seja muito longe. Aí vem um dizer, né? Acho que você não vai acabar isso hoje, não. Então, bom, é uma suposição respeito ao presente. Bom dia, pessoal que está entrando. Aí tem a lista de presença. Otro ejemplo sería, me imagino que su oficina todavía estará desordenada. O sea, él está acreditando que a oficina de él ainda estará desorganizada. Ejemplo, ayer Silvio me dijo, mañana ordenaré los documentos. Cuando vi el caos, contesté, no lo acabarás en un día. Me imagino que su oficina todavía estará desordenada.
Então, gente, aqui temos as raízes, né, como nos outros tempos verbais, que são similares no português. Ar, er, ir. Aqui temos três exemplos, que seria amar, comer e viver. A mesma coisa que no português, né? A diferença é que aqui vai agregar el as, a, hemos, eis e an. Tá, como é isso? Vamos lá. Temos as pessoas, as terminações que já conhecemos, né? As raízes ar, er, ir e os verbos hablar, aprender e viver. Temos que, por exemplo, em eu, que é eu, a terminação e vai ficar com hablar, hablaré, com aprender, aprenderé e com viver, viviré. Então, estamos vendo nessa tabela aí que todas as palavras estão com acento na última palavra. Aí já você sabe que um claro indício, neste caso, do futuro. Vamos com tu. Em tu, a terminação é as, e a conjugação veria sendo hablarás, aprenderás, vivirás. En él, ellas y usted, só é a. Hablará, aprenderá, vivirá. En nosotros, hemos, hablaremos, aprenderemos, viviremos. Muito similar neste aspecto com coisas que já a gente conhece do português. Vosotros, eis, hablareis, aprendereis, vivireis. Escutem muito bem nessa parte o acento, né? Como faz uma acentuação muito forte allí. Hablareis. Ellos, ellas, ustedes. Temos el han de hablarán, aprenderán, vivirán. Aí vocês se animam a dar-me três exemplos. Vou começar eu. Eu hablaré com ustedes, ou seja, eu vou falar com vocês. Aí, alguém me pode dar um exemplo com aprender? Já tem a pessoa, já tem o verbo e a terminação. Só colocar um complemento simples. Pode ser uma palavra. Não? Você está me ouvindo? Professora, a senhora pode repetir, que eu estava assinando a lista, eu não prestei muita atenção. O que tem que fazer? Não, tranquilo. Temos essa tabela allí com as pessoas, as terminações e três verbos. Aí vocês me poderiam dar dois exemplos com aprender e viver, pelo menos. Eu já dei o exemplo com hablar, né? Que é, eu hablaré com ustedes. Como seria, pelo menos, com aprender? Qualquer verbo com um complemento simples mesmo. Nada? Bom, pelo menos um exemplo com el aprender seria tu aprenderás muito rápido, ou seja, você aprenderá muito rápido espanhol, entendeu? Aí, entender essas partes é muito simples porque você pode comparar com a língua que já conhece e tem muitas palavras e significados similares, tá? Vocês estão entendendo, me ouvindo e vendo bem a aula? Porque não tenho participação nenhuma. Ouvindo e vendo, sim. Entendendo, mais ou menos. Tranquila. Tá. Bom.
Eu vou fazer uma coisa. Então, quando eu encamine estes sliders para você, vou colocar embaixo as traduções e assim vocês vão ver um pouco mais certinhos. Eu estou achando que como em esta parte tem umas coisas muito similares, né, com o idioma, poderíamos entender um pouco maior realmente lendo, né? Porque assim mesmo eu dei as aulas e coloquei os slides, a gente tem que ler um pouco para captar qual é a ideia e sacar esses pequenos detalhes, né? Para ir mais rápido na aula. Então, temos os verbos reflexivos. No caso dos verbos reflexivos, é pronome reflexivo me, te, se, nos, os e se coloca sempre, sempre delante do verbo. Exemplo, eu me mudarei. Não dá jeito que eu fale eu mudarei, porque já... Ah, tá certo, Grego. Porque aqui já não dá certo que eu fale, eu mudarei, porque já cambia totalmente o significado da palavra, né? Aqui, por exemplo, se eu falo, eu mudarei, é como que eu falasse, eu mudarei as coisas do lugar. Aí, quando você faz esses movimentos no seu quarto, né? Que você tem um computador no lar e depois move ele. Então, cambia totalmente o significado. Então, aqui seria, tu te mudarás. Él se mudará, nosotros nos mudaremos, vosotros os mudaréis e ellos se mudarão. Bom, neste caso são uns exemplos dos verbos regulares que vocês vão fazer. Porque, tipo assim, aqui você conjugar o verbo entre parênteses no futuro simples. Já vocês estão acostumados a esse tipo de exercício, como nós outros estamos nas últimas aulas. É legal que vocês empecem a fazer, né? Como hoje eu tenho pouca interação, eu vou ver se depois na semana a gente faz uns jogos e aí você vai captando um pouco mais a ideia dos verbos e as conjugações. Vamos aí, igual com uns exemplos. Eu vou falar para você, igual você depois entrena. Nunca, temos o verbo aí, né? Há tempo para o trem de las 5. Aqui neste caso, é. Ah, bom. Então, se pelo menos você pode escrever, então vamos fazer, a ver aí. Nunca chegará, em casos deles, ellos, então seria, nunca llegarán a tiempo para el tren de las 5. Cuando seáis padres, deber y vosotros, ocuparáos de vuestros hijos. Então, aqui, se nós vamos... neste caso, com vosotros, es aprenderéis, né? Aqui seria ocuparéis, ok? De vuestros hijos. E a partir de mañana, aqui tem que ter cuidado com el vosotros, porque vosotros é a vezes muito complicado, os espanhóis de Espanha, né? Diferente daqui da Latinoamérica, que a gente usa muito usted ou tu. O tu é para as pessoas com confiança, geralmente a maioria, amigos, família e isso. Tu te comiste a torta, ou seja, você comeu meu bolo. Aí, quando você trabalha com usted, é para fazer referência às pessoas adultas, maiores, ou pessoas com respeito. Por exemplo, você tem um chefe e você vai fazer uma pergunta, aí você lhe fala, usted quer alguma coisa? Então, seria, você quer alguma coisa? Mas você, seria usted, que aqui é muito, muito respeito, não é vosotros. Ou vos, porque vos é uma forma também muito comum na Espanha de vos estás bem? Então, muda muito com respeito ao espanhol de Espanha, com respeito ao espanhol de Latinoamérica, que são um pouco mais frontais. Sempre e quando tengamos as diferenças, se você está falando com um amigo, com um familiar, ou com uma pessoa que você tem que ter respeito por ele. Então, aqui, por exemplo, no terceiro exemplo, a partir de manhã temos o verbo que temos que conjugar, que é empezar,
e as pessoas de nós outros a cobrar as entradas. Ela está falando que tem que cobrar as entradas a partir de amanhã. Então, com o verbo empezar e nós outros, como seria aí? Aqui quase igual que os outros verbos, seria empezaremos a cobrar as entradas. E no quarto, dentro de uma década, no bosques em esta comarca. Esto es algo que está acontecendo muito agora com em aquecimento global. Aqui estamos falando dentro de uma década, no bosques em esta comarca. Não quedarão, né? Bosques nesta comarca, porque tudo agora tá feio, não tem muitos árvores, não. E no quinto exemplo, este próximo domingo, e temos o verbo abrir, abrirão todos os centros comerciais. Aí depois vocês igual vão praticando, né? Eu não vou preencher aí, para que depois vejam e se lembrem de como seria nesse caso e também de que está falando, né? A conjugação de verbos irregulares, verbos que añaden una de. Los verbos poner, salir, tener, valer y venir sustituem a vogal da terminação do infinitivo er, i, por uma de antes de añadir as terminações do futuro. As, a, hemos, eis, an. Então, temos a pessoas, né? Temos os verbos poner, salir, tener, valer e venir. Poner, para vocês colocar, ok? Salir é sair, tener é ter, valer é de valia, né? Ou seja, valdrás, valdrá, valdremos. É um sinônimo de valia. E venir é vir. Então, temos aqui, por exemplo, no verbo poner, yo pondré, tú pondrás, él, ella, usted pondrá, nosotros pondremos, vosotros pondréis, ellas e ustedes pondrão. Então, aí a gente fala muito, por exemplo, eu pondré os lençóis da cama. Você pondrá a comida na mesa. Ok? E salir, saldré, saldrá, saldrá, saldremos, saldréis. Saldrão. En tener, temos que a conjugação seria tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrão. En valer, valdré, valdrás, valdrá, valdremos, valdréis, valdrão. Um verbo bastante particular. E venir, vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis e vendrá. Gente, aqui como vocês podem notar, todos têm um acento na última vogal, né? Esse acento que está marcando nesse momento o futuro, porque tem muitas palavras similares que sem acento, igual que acontece com o português, por exemplo, a gente tem mamá, né? Que é mãe. Aí mamá tem acento na última A. Então, minha mamá me quer. Aí, se eu não coloco acento e falo mi mamá, que não seria com acento, sino mi mamá, normal, aí a gente está falando do seu da pessoa, né? O câncer de seu, essas coisas. Então, tem que ter, igual que todos os idiomas, né? Um cuidado especial com os acentos, porque aí ele está marcando o significado da palavra, a entonação e também em que estrutura gramatical ela está, né? Se está presente, passado, futuro, se estamos falando de um subjuntivo, tudo isso dá as preposições, dá os acentos e as estruturas que nós coloquemos
com os complementos, né? Aí muitas vezes, se você não conhece ou tem dúvidas, você lê um pouco mais o complemento e vai saber de que está falando a pessoa, a que está fazendo referência. Só que tem que ler um pouco mais, né? Em conjugação dos verbos regulares, temos sempre a mesma questão de as diferenças das raízes e de como vai mudando um pouco, né? En esta parte temos algo muito interessante que vocês vão a perceber. Temos verbos que perdem uma vogal. Os verbos caber, haber, poder e saber perdem la E de la terminação do infinitivo er antes de añadir as terminações do futuro. O que quero dizer com isso? Bom, temos as pessoas nessa tabela e os verbos caber, haver, poder, querer e saber. Aí temos, por exemplo, com caber. Eu cabré, tú cabrás, él, ella cabrá, nosotros, nosotras cabremos, vosotros cabréis e eles cabrão. Esto aqui é muito particular porque a gente viu na aula passada que quando você fala isso no outro, não se conjuga dessa forma, não. É errôneo. Aí você estava falando de eu quepo. Muda totalmente o verbo. Aqui não. Então, temos também, por menos, haver. Eu habré, tú habrás, él, ella, usted habrá, nosotros habremos y vosotros habréis, ellos, ellas y ustedes habrán. En poder, podré. Então, aqui além de cambiar a palavra, ela tem um acento. Então, já de poder é eu poderei, tu podrás, él podrá, nosotros podremos, vosotros podréis, ellos podrán. Para querer, eu querré. Estes são vocês não têm, né? Porque pelo menos se eu tenho, vou falar aqui, se eu tenho carro, para vocês é carro, para a gente é carro. Igual que aqui, se aqui eu tenho o verbo querer, eu querré, esse é o som, querré. É bem particular, é um som muito diferente para vocês, né? Porque vocês substituem as duas R's por uma J em som. Então, aqui não. Aqui, por exemplo, eu querré, tu querrás, él, ella, usted querrá, nosotros, nosotras querremos, vosotros, vosotras querréis e ellos, ellas, ustedes querrão. Então, é muito importante que quando vocês consigam palavras com estas duas R's, que seriam R's aqui, vocês não vão a ser som de J, né? É uma mudança gramatical forte, porque quintal é isso, gente, ou seja, querer. Vocês como que se você falarem realmente as duas R's, querer, querrás. Aí também temos em o verbo saber, novamente, já não é saber, sino sabré, e com acento. Eu sabré, tú sabrás, él, ella, usted sabrá, nosotros sabremos, vosotros sabréis, ellos, ustedes sabrán. En la conjugación de verbos irregulares, no futuro simple, se usa solo a terceira pessoa do singular do verbo haver para formar orações impessoais. O resto da conjugação se usa para a formação do futuro composto. Verbos com raiz irregular, que a pronúncia, como já vimos, é irregular. Os verbos decir e hacer transformam sua raiz antes de agregar as terminações do futuro. Esta forma nova da raiz serve para todas as pessoas. Temos as pessoas e o verbo decir, que vira raiz dir, e hacer, que sua raiz é ar. Aí, gente, é igual que o português, vocês, quando vão a conjugar um verbo, têm que identificar realmente só qual é a raiz
para poder fazer as conjugações. Aí vocês vão ver um pouco mais simples e vão entender um pouco melhor, tá? E lembrem uma coisa muito importante: vocês podem ler espanhol e fazer depois algumas traduções. Por quê? Porque nós falamos do mesmo jeito que lemos. Aí vocês se percebem, quando eu leio um texto, eu não faço mudanças gramaticais ou pronunciações diferentes ao que eu estou lendo. Então, fica muito mais fácil a hora de traduzir. Qual é o complexo depois? Que lembrem que, igual que aqui, a gente também tem palavras um pouco informais. Se você fala informal, sim vai ter muita coisa diferente, né? Mas quando você lê, interpreta um texto, vai escrever, tem as mesmas contraturas gramaticais sempre. Vamos lá. Então, para ser, temos are, arás, ará, haremos, hareis e harão. Em os verbos irregulares, conjugar o verbo entre parênteses no futuro simples. Se temos aqui que o futuro é um simples com o acento, aqui temos: se tu padre se entera de esto, estará hecho una fiera. Quando o verbo hacer e as pessoas nosotros, esse fabuloso viagem. Ela está perguntando quando vai fazer essa viagem, né? Então, quando haremos esse fabuloso viagem? ¿Crees que? Aqui temos de novo o verbo querer-se e a terminação vosotros, igual dentro de 10 anos. Tipo assim, quando você está enamorando, né, pergunta: nossa, você acha que a gente se vai querer igual a 10 anos da mesma forma? Aí está perguntando isso. A policía, embaixo, la policía no probar nunca que su marido lo mató. Exactamente, la policía no podrá probar nunca que su marido la mató. No sé si o verbo caber, que já vimos, outro bulto no maletero. Não sei se cabrá outro bulto no maletero do carro, né? Vamos com um pouquinho aqui, antes de passar a outra parte, para concluir um pouco das interpretações de conjugações verbais, com as interpretações de texto, para ver realmente se você é avançado um pouco ou não. Aqui mesmo, vocês não queiram falar, eu preciso que vocês me dêem as indicações, eu vou ler um pouquinho, né? Para que também vejam essa relação. Eu preciso que vocês me acompanhem na leitura, para que assim depois vocês me falem se vocês entenderam qual é a resposta correta. Eu faço isso praticamente também, é porque isso é o que vocês vão fazer em essência, né? Depois disso, vocês vão ler um texto e vão ter que dar com uma resposta. E essas respostas muitas vezes são similares, o que conlleva as pessoas a ter erros ou confusões, que por isso aqui a gente está tratando de aclarar, né? Então, vamos lá. Eu trouxe hoje dos temas que, desde sempre, pareceram interessantes, porque muita gente não conhece do tema. Por exemplo, muitas pessoas, isso é algo fora daqui, né? Mas eu vejo importante que a gente, quando sai com muitas pessoas, só vê um jeito de eles usar camisinha, e não é assim, né? Tá bom. Esse já é um tema que outras pessoas devem estudar, porque é um tema também delicado em muitos fatores. Eu vou ler aqui, vocês me acompanham um texto e depois vamos dar com a resposta certinha, né? El virus del papiloma humano, VPH, también es un problema de hombres. Para algunos hombres, el virus del papiloma humano es algo muy lejano. Se olvidan de que ellos también se infectan y de que al contagiarnos nos están regalando un pasaje mágico para el cáncer cérvico-uterino. Segunda causa de muerte entre las mujeres de México. Incluso me ha tocado escuchar en boca de algunos de ellos que solo se trata de una infeccioncita. Pues bien, el VPH también es un problema de hombres, no solo porque propaga la infección entre la población femenina,
sino también porque este virus produce otros problemas de salud tanto en hombres como en mujeres, incluyendo verrugas genitales y cáncer de boca y garganta que, si bien no son tan conocidos o alarmantes por su cantidad como otros tipos de cáncer, también constituyen un riesgo por lo anterior. La Academia Americana de Pediatría decidió enfrentarse al HVP mediante vacunas que se ponen tanto a mujeres como hombres. Los especialistas afirman que la vacuna es más efectiva si se administra antes de que el niño se vuelva sexualmente activo y responde mejor en el organismo de varones entre 9 y 15 años. Parece muito interessante que aí já se criou essa vacina, né? Mas, bom, o texto aborda a temática do HPV. Ao discorrer sobre o contágio e a prevenção do papiloma humano, a autora informa aos leitores que esse vírus é estudado pela Academia Americana de Pediatria por seus efeitos em crianças, responsável pelo aumento de casos de câncer na população jovem mexicana, ignorado pelos homens por se restringir à população feminina, combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto em mulheres quanto em homens, classificado como um problema superável pela facilidade com que se enfrenta a infecção. Aí vocês que acham, qual poderia ser a resposta nessa leitura? Acredito que é C. Você fala C? Isso. Tá, alguém pensa outra coisa? Bom, gente, essa é uma das causas que mesmo para vocês pensem que é chato demais que eu traga né, esses textos, é importante, porque a resposta é a D, combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto em mulheres quanto homens. Quando vocês veem aqui, fala realmente isso. A Academia Americana de Pediatria, né, decidiu enfrentar-se mediante vacunas que se põem tanto a mulheres como homens. Então, quando eu trago esses textos, eu acho que a gente fala, nossa, de novo, um texto aí tal, não sei o quê. Mas, por isso eu sempre falo com vocês, eu vejo muitos os textos maliciosos demais, porque a resposta não se percebe a simple vista. Inclusive, eu posso dizer que a C e a D estão corretas ambas, entendeu? Então, isso, por isso que eu trago para vocês para explicar bem as raízes. Aqui fala, o texto aborda o temático discorrer sobre o contágio. A autora informa aos leitores que, basicamente, ele está, porque a D, professora, se pode ser que a C, porque os homens estão ignorando esse negócio. Bom, porque a sintaxe também, de que eles falam que é um problema para os homens, estão falando que se pode combater através de vacinas, e que já não pode ser um jeito aislado, que já ambas pessoas, quando estão meninas, se você tem filhos, você pode colocar, e esse problema que afeta as duas gerações, né, ou indiferentemente de, né, a qualquer pessoa, ela vai fazer uma melhor razão entre 9 e 15 anos, né, para todos. Essa é uma questão já indiferente. Só que tem muitas pessoas que, como falam, que não têm o mesmo sistema reprodutivo, então isso não pode dar conta, porque realmente quem prejudica mais sempre é a mulher por câncer uterino. Mas sim, eles também sofrem. Logo que eles percebem, e para eles muitas vezes também é ruim, porque eles percebem um tempo maior, quando a enfermidade já avançou muito. Então, são situações complexas e textos que eu trago para vocês, porque muitas vezes eu mesma vejo que podem ter duas respostas corretas, porque a C não está errada,
Mas você, quando está falando aí, você tem que ver contexto, as soluções que está dando contexto, a formação que está dando contexto e a que está referindo-se ele em geral. Que é a informação fora do tópico que é mais importante, que é mais relevante, que é o que eu quero transmitir realmente com essa informação, entendeu? Ou seja, porque na hora mesmo que estamos na era digital, tem muita desinformação. Então, é muito importante saber ler isso. Eu trago para vocês, mas ninguém me falou, nossa professora, mas os textos que a gente lê aqui na aula, muitas vezes as perguntas têm como duas respostas que podem ser corretas, ninguém me fala, né? E está certo, eu vejo dessa forma. O problema em essas perguntas de questões de seleção é que não sempre é assim, entendeu? Ou seja, sempre é uma questão para a interpretação mesmo e como baixar os pontos em geral. Isso acontece em todas as faculdades da América Latina e em todos os serviços para a seleção da universidade. Então, bom. Gente, rapidinho, eu vou parar aqui um segundinho, 2 minutos e volto. Vamos lá, já vai. Voltei. Então, aqui eu trouxe também outro texto, é para que vocês vejam. Então, são textos que eu saco de internet e da estrutura de avaliação para vocês. São textos muito longe, gente, são muitos textos, às vezes, muito técnicos, que por isso que quando eu mando a ler para vocês, não é porque eu quero ser chata, é porque assim é que vai ser a estrutura um pouco, né? Vamos lá, eu vou voltar a ler, aí vocês me acompanham na leitura e vão de novo a ver que é realmente a mesma forma que eu estou falando é como está escrita, tá? Não tenham medo ao espanhol, não. El eclipse, né? Tipo esse que a gente tuvo segunda. Cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponía a sacrificarlo ante un altar. Un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado.
No sin cierto desdén, 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Então, temos que as opções para responder essas questões são: A. Os catequizadores espanhóis avalizavam os saberes produzidos pelas comunidades indígenas hispano-americanas. Gente, aqui tem que ler. A fala de catequizadores, vocês fazem uma reflexão no texto e veem que não está nenhuma essa palavra aí. B. Os indígenas da comunidade maia mostram-se perplexos diante da superioridade do conhecimento aristotélico do frei espanhol. C. O catequizador espanhol Arrazola apresenta-se adaptado às culturas autóctones ao promover a interlocução entre os conhecimentos aristotélicos e indígena. D. O episódio representa de forma neutra o significado do conhecimento ancestral indígena quando comparado ao conhecimento ocidental. E. Os conhecimentos acadêmicos de Arrazola são insuficientes para salvá-lo de la muerte ante a sabedoria astronômica da cultura maia. Acho que de todos os textos que a gente trouxe para ler e interpretar, este é um dos que a resposta se pode ler por cima do texto. Quais acham que é a resposta correta nesse texto aí? Ai, professora. A última. Oi? A resposta é I. É. A última é. Tá. Por quê? Porque é do que o texto se trata. Aí, essa pessoa arrasou, ele tentou mostrar superioridade pensando que o conhecimento que ele tinha sobre o eclipse os indígenas não tinham. E ele pensou que isso ia salvá-lo da morte, mas o que ele não esperava é que os indígenas já tinham estudado isso e eles já sabiam que isso não era por causa dele, né? Que a morte dele ia causar o eclipse. Então, por isso eu acho que é a E. É mesmo. Isso, gente. Aí mesmo você vem podendo deduzir que ele foi morto, né? Então, aí vocês têm uma dessas opções que ele é infinitamente, ou seja, qualquer coisa, ele morreu. Aí quando vocês leem as perguntas, nesse caso está muito simples ver que o conhecimento acadêmico de Arrazola são insuficiente para salvar da morte, tanta sabedoria astronômica da cultura maia. Então, é isso, gente. Por isso, eu trago para vocês sempre essas estruturas de texto e textos longes, porque aí vocês podem ver revistas medicinais, versos, poemas, parte de livro, canções, e há muitas vezes um espanhol forte, porque você fala, nossa, aqui que tem. Eu vou trazer, inclusive não, eu vou depois agregar um texto bem engraçado que eu encontrei, que colocaram há muito tempo, para que vocês vejam a diferença e o tipo de texto malicioso. Ele fala um duplo sentido, que é muito da gente daqui, né, de nós, né? E você está lendo, e lendo, e lendo, e você fala, nossa, aqui é que me estão falando? Quando você está ao final e lê as perguntas, que você empieza a reconhecer realmente qual é o fundo gramatical que tem eles aí. Então,
Vamos a concluir, então, com os tempos verbais, para depois eu encaminhar. Ah, gente, eu prometi no início para vocês uns áudios, né? Aí a gente está fazendo, só que eu estou, não, na correria. Como vocês vão entrar em descanso de aulas daqui a pouquinho, então eu vou enviar para vocês e aí vocês vão avaliar, né, que considera isso, se realmente entendem e como é. Porque mesmo como eu tô, e vou tratar de ter os textos aí para que vocês estejam aproveitando essas leituras, escutando, enriquecendo a língua, porque muitas vezes não dá conta só com ver os tempos. Aí você tem que ler um pouco para expandir o conhecimento verbal e entender de que estão falando, porque imagina a gente, né? Eu falo com vocês, eu leio, eu trabalho, tal, mas se eu não leio, se eu não escuto música, se eu não faço outras coisas, eu posso perder facilmente o que eu aprendi. Porque quando você fala muito em sua língua nativa e está aprendendo outro idioma, você precisa de praticar ela, indiferentemente de qual seja o objetivo. Assim, quando você vai ler, seu cérebro não está todo o tempo traduzindo, sino que imediatamente você já reconhece. Porque, gente, tem muita gente que não diferencia essa parte de quando você realmente entende um texto a quando você somente traduz. O traduzir, usar tradutor para tudo, muitas vezes não há resposta, mesmo porque ele tem palavras erradas, como também porque realmente aí você não está fazendo nenhuma interpretação. Quando você vai fazer isso sozinho, depois vai ser como que, nossa, eu não estou entendendo nada aqui, entendeu? Então, tem que acompanhar uma leitura, tem que acompanhar uma prática, e como vocês estão vendo, realmente é simples, entre aspas, porque não tem mudanças a falar ou a escrever. O complexo de tudo é igual que o português, são a quantidade de verbos e de tempos verbais, mas de resto tudo bem. Aqui na sexta, quinta mesma, né? Mas para terminar com o conteúdo dos tempos, depois fica o subjuntivo, aí depois a gente também vai ver uma atividade que eu vou enviar, que vai fazer uma autobiografia, que eu quero que vocês façam em espanhol. Eu vou mandar meu exemplo. E por que, professora, eu tenho que fazer isso? Bom, porque assim você consegue se apresentar, assim eu consigo ver como vocês estão fazendo essa redação, como vocês vão direitinho a explicar brevemente, né, o que vocês fazem, o que vocês gostam, alguns hobbies e tal, que querem estudar, por quê? E aí, vão a praticar escrevendo, porque vocês mesmos podem ler um pouquinho, né, para tentar, podem fazer algumas tarefas, mas escrever realmente, vocês também vão a dar esse benefício da dúvida, de, isso aqui é assim, esse verbo é assim, este complemento vai aqui, então, é muito legal, eu acho muito legal essa atividade, e depois a gente vai refletir sobre isso. Gente, vamos falar sobre o futuro perfeito, que o futuro perfeito em espanhol é um tempo verbal curioso, realmente particular. Muitas vezes é confuso quando escutas a um falante de espanhol que usa esta forma de falar do passado, porque poderia se dizer que a língua é caótica, é errada. Então, como ocorre com outros tempos perfeitos, o futuro perfeito em espanhol se forma no verbo auxiliar haber. De novo, vamos com o verbo haber. En el futuro simple y el participio del verbo principal, o futuro simple do verbo haber é irregular e contém a raiz haver. E as terminações habituais do futuro es, as, a, hemos, eis, an, que já a gente viu. Então, quando vocês vão ver essas diferenças, vão ver que acompanha, já você vai ver, e também o acento, porque estamos falando de futuro. Temos um exemplo aqui. Eu me habré olvidado as chaves em casa. Nossa, eu esqueci as chaves na casa. Desculpa. Para el lunes habré entregado el proyecto de fin de carrera.
Para segunda-feira, eu entregarei o projeto do fim de curso, da tese, né? Então, temos aqui normal as pessoas, o verbo auxiliar e o particípio. Todo mundo aqui conhece particípio. Então, temos que yo habré hablado, tú habrás hablado, él habrá hablado, nosotros habremos hablado, vosotros habréis hablado, ellos habrán hablado. A mesma coisa com aprendido e vivido. Vamos a ter aqui então o verbo auxiliar. Habré, habrás, habré, habramos, habréis, habrán. Nada que a gente não haya visto. Como expressar o futuro com este tempo verbal? O futuro perfeito no espanhol originalmente expressa uma ação futura que tem lugar antes que outra ação futura. Então, normalmente se usa para enfatizar um cambio en la lógica de la cronología, línea de tempo, né? Para quando llegues, habremos terminado los deberes. Ou seja, você chegou muito tarde, já a gente terminou as coisas que tinha que fazer em casa. Cuando seas adulto, habrás entendido lo difícil que es educar a un niño. Antes de que anochezca, habré llegado a casa. En un año, me habré mudado de casa. Entendi? Então, enfatiza um cambio na lógica da cronologia, mesmo também em uma série de desejos, pelo menos. Em um ano me habré mudado de casa. Eu já tenho esses planos. Inclusive, não sei, eu já comprei, vamos lá, uma casa, não sei onde. Tá, um ano eu estou lá. E os verbos regulares se conjuga el verbo entre paréntesis en futuro compuesto de esta forma. Si no te he llamado a las 10, seguramente porque algún impedimento. Entonces ahí, nossa, si eu não te liguei às 10, seguramente porque um problema, né? Então aqui seria habré tenido algum impedimento. Esto aqui vocês vão arrechar quando vocês estão fazendo, mas eu estou falando para ver se depois vocês lembram, porque vocês não fazem minhas tarefas. Então, si no se han puesto en contacto con vosotros es porque no habrán llegado todavía. Seguramente la función habrá acabado ya la finalizó. Para entonces ya habremos salido del trabajo. Creo que esta vez todos nosotros habremos aprendido la lección. Então, gente, aqui é muito simples ver que temos o verbo auxiliar, habremos, habrá, habré, e depois o particípio, como está aqui. Aí você depois vai restringir. E o verbo haver, habré, habrás, habrá, habremos, habréis e habrán. Mas o particípio, temos a raiz, gente, mesmo igual que em todas as palavras, a raiz e as terminações. Então, cantar, comer, vivir. Então, se substitui. Cantado, comido, vivido. El auxiliar é sempre o verbo haver, gente. El participio es invariável e não se pode poner nada entre o auxiliar ou participio. Então, é outra coisa mais simples que você tem, né? Que ele não muda nesse jeito. Ele sempre vai ter o verbo haver, haver comido, haver vivido. O participio é totalmente invariável, né? E não se pode colocar nada entre o participio e o verbo. Temos então, esta, por ejemplo, está muy morena, habrá estado en la playa. Ela estava muito queimada, né? Aí ela foi para a praia mesmo. Não la esperemos, habrá comido já. Vamos jantar, gente, que ele já comeu. Então, esses exemplos já tem aí, habrá estado, habrá comido, né? É uma escritura geral. Coisas que não se devem fazer, por exemplo, está muy morena. Será estada na playa. Que isso, gente? Não tem coerência, né? Ni para ler. No le esperemos. Habrá comido ya. Habrá ya comido. O sea, no se entende. Aí você está falando como
como uma pessoa que não sabe o que está dizendo, né? Temos aqui, por que está desmontando su bici George? O que acontece com ele? Porque ele está desarrumando ela aí. ¿Se habrá caído de la bicicleta o habrá tenido una avería? Oh, no, en una hora queríamos dar una vuelta en bici. No te preocupes, para entonces ya la habré reparado. Então temos, gente, se habrá caído, habrá tenido, habrá reparado. Logicamente, ela aqui tuvo um percance, né? Está arrumando ela. Então, temos que esta estrutura nos vai dar a condicional do futuro perfeito, mas porque ela não muda. En la conjugación de verbos irregulares, cuando a raíz de un verbo acaba en vogal, la I da terminación ito del participio debe acentuarse. Dessa forma, indica que a vogal é a raiz do verbo. E a de a terminação são independentes e não formam um diptongo. Gente, aqui vocês têm essa tabela, né? Vocês vão terminar de rechar ela aí. E vamos a ter pelo menos em freír, frito, freído. Imprimir, impreso, imprimido. Proveer, provisto, proveído. Aí você lo vai fazer com abrir, com decir, escrever, hacer, morir, já morri, né? Poner, colocar, suscrever, ver e volver. Aí vocês me falam como foi com isso. Em particípios irregulares, então aqui, se vocês lerem, vão saber que tem um pouco as respostas aí. Temos então, abrir, aberto, cobrir, coberto, descobrir, descoberto, morir, muerto, volver, vuelto, devolver, devuelto, envolver, envuelto, resolver, resuelto. E assim por diante, com todos eles. Aí vocês dão uma repassada dos particípios irregulares, que quizás possam servir para o texto que depois vocês vão fazer antes de sair das férias. É a conjugação dos verbos irregulares derivados, os verbos derivados desses a partir de prefixos, mantém a regularidade no particípio, pelo menos. Encobrir, encubierto, descobrir, descubierto, componer, compuesto, resolver, resuelto. Gente, se aqui vocês veem realmente, né, e captam a ideia, aí vocês tiram a raiz e colocam o particípio e vai ser sempre a mesma coisa, né? Então, é para que vocês façam uma reflexão acerca da leitura e possam ver um pouquinho que realmente sempre é a mesma coisa, só que você tem que dar uma interpretação certinha à hora de ler, tá? Aí vocês vão fazer os exercícios e a gente, então, vai enviar de novo. Ninguém me lembrou do link que eu falei dos livros que vocês podem conseguir em PDF, que podem servir para qualquer matéria, algo que vocês tenham que fazer, um curso depois da faculdade, porque são livros que é uma página como uma organização sem fins de lucro, que eles ajudam que a gente consiga um pouco os livros que eles precisam. Está em diferentes idiomas. Aí, provavelmente, se você não conseguir um, conseguem outro. Mas o importante é ter um material, né? Então, aí eu vou enviar isso e a gente depois vai fazendo os exercícios. Aí a gente vai fazer uma aula para mandar a fazer a autobiografia. Muitos exercícios que você vai ter e a aula de dúvidas, né? Aí vocês me vão falar se você tem alguma dúvida geral, algo que realmente não ficou muito claro, e tudo isso, porque realmente as tarefas me enviaram como 3 pessoas nada mais, e eu não sei o nível, né? Ou se vocês estão entendendo realmente, se faz fácil a compreensão, se está entendendo direitinho, só que eu vou... e a gente aqui no Grupo Vitita vai começar a dar dicas no Instagram, tá? Eu recomendo que vocês sigam.
Eu vou fazer algumas dicas para aprender o espanhol. Mesmo a gente também vai subir de inglês e conteúdos das matérias, que são como tips para que vocês vayam aprendendo de um jeito mais rápido, né? E mais confiável e coisas que vocês tenham salvadas aí. Bom, gente, hoje a aula fica por aí. Eu já concluí, nesse caso, o material. Está ficando são os subjuntivos e depois as assinaturas de explicações. Tem outras coisas, né, de textos um pouco mais fortes, só que eu tenho que perguntar até quando vai ser o cronograma de aulas para eu agregar tudo isso e vocês vão com uma compreensão maior, né? Então, é isso. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa?